Boa tarde, acabei minhas aulas agora, mas eu decidi gravar esse vídeo para conversar com vocês um pouquinho sobre um assunto bem importante, que é o seguinte: eu estava tendo uma conversa com um aluno e eu perguntei para ele como que ele estava estudando. Não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas junho de 2022 faz 20 anos que eu dou aula e eu sempre tive uma grande preocupação, que é, como professora de inglês, com o resultado que o aluno está tendo. E eu estava questionando, e o seu resultado, como é que tá? Né? Não é uma pergunta que a gente faz só de vez em quando, é uma pergunta que é importante a gente fazer todos os encontros que eu tenho com os alunos para levantar os problemas, tentar solucionar juntos. E eu perguntei para ele: como é que estão os seus abdominais? Eu comecei a explicar para ele que metáfora é essa de abdominal, porque é o seguinte: é bem estranho você pagar uma academia, você ir até a academia, assistir aulas de abdominais, porque você quer ter um abdômen definido, um abdômen de tanquinho, e aí você fica lá assistindo às aulas. E o tempo vai passando. Passa 1, 2, 3 meses, de repente passou um ano. Você olha para sua barriga e tá lá, não tem gominhos, não tem abdômen de tanquinho. E você se pergunta: puxa vida, pagando academia já há um ano, venho 2 vezes na semana, assisto todas as aulas, não perco uma, só que o abdômen não tá bonito. Eu uso esse paralelo com aulas de inglês. Se você paga um professor, se você tá ali 1, 2 vezes na semana com o professor, você estuda, você faz as suas atividades e de repente passou um ano e você pensa: puxa, tô há um ano investindo financeiramente, tô investindo meu tempo, só que eu não tô vendo resultado, né? A hora que eu quero falar é muito difícil e a hora que eu tento entender alguém falando também continua isso tudo muito difícil. É por causa do abdominal. Então a gente precisa fazer o abdominal para a gente ter resultado. Só que é o seguinte, tem o jeito certo para você fazer esse abdominal, que é o jeito certo de você estudar. O jeito certo não é só você ficar recebendo informação pronta, como se você estivesse assistindo uma aula o tempo todo. Porque às vezes a gente não está assistindo aula, mas a gente está assistindo um vídeo, a gente está assistindo um filme, está assistindo uma série, a gente está ouvindo um podcast. Tudo isso é muito parecido com aula, né? Você está ali recebendo informação, recebendo. Tudo isso é importante. Mas se você não fizer a produção, que seria o abdominal aqui que eu tô falando, né, que é fazer da maneira correta, as coisas não caminham como deveriam, caminham muito devagar, né? Você aprende, você consegue manter aquilo que você aprendeu, porque você está sempre em contato, mas você não consegue ter uma performance do jeito que você gostaria de ter, no sentido de aprender na velocidade que você gostaria de aprender e ter o resultado que você gostaria, que é saber falar o idioma, conseguir entender o que as pessoas estão falando. Então, qual que é a maneira certa de você fazer isso? É você testar se você está absorvendo aquela informação, que às vezes eu costumo até dizer, chamar o idioma de seu, que é quando você tem contato ali com uma frase, você olhar para aquela frase com amor e carinho e pensar: como é que eu posso usar essa frase? Né? A primeira coisa que você precisa fazer é memorizar aquela frase. E não se preocupe, não importa se você daqui 5, 10 minutos não vai lembrar de mais nada, porque alguma coisa sempre fica na memória da gente. Então, essa conversa que eu tive com um aluno, que eu sei que ele gosta de visitar um site específico, porque tem a parte escrita de diálogos, tem a parte de áudio, e aí eu perguntei para ele: como que você faz, né? Você acessa esse conteúdo, você lê, você escuta, o que mais que você faz? Eu só faço isso. Então, tá faltando a parte do abdominal, tá faltando a parte da produção. Eu fiz a seguinte pergunta para ele: se eu pegar todas essas frases e eu ler essas frases que você anda
tendo contato. Se eu leio essas frases em português para você, porque ele tinha falado para mim que eram frases simples, né? Se são frases simples e eu leio para você em português, você conseguiria falar essas frases para mim em inglês? Como se você tivesse ali num diálogo, como se você quisesse dizer aquelas coisas para alguém? Aí ele pensou, falou, acho que não. É aí que tá o ponto, é aí que tá o erro da maioria dos estudantes de língua. É não se testar. Será que eu consigo usar isso daqui? E esse teste é feito da seguinte maneira: é você memorizando aquele conteúdo que tá ali. De preferência, você tem que ter o áudio, né, para você ter uma referência dos sons, da pronúncia correta daquelas palavras, de preferência daquelas frases, porque a pronúncia da palavra, ela muitas vezes é modificada dependendo da frase que ela está inserida, né? Então, você pega essa referência de pronúncia, a referência dos sons, e você tenta reproduzir, né? Acabou de ler, olha para o lado e tenta falar. Depois olha para o outro lado e tenta falar aquela frase de novo. Não tá saindo? Tenta até sair. De preferência, você tem que pegar uma frase que esteja ali próxima, adequada para o nível de inglês seu. Como esse aluno meu que é iniciante e que ele disse, né, que são frases simples. Ele gosta desse site porque as frases são fáceis, são simples, né, de entender. E aí ele comentou comigo que estava muito fácil. Aí eu falei assim, será que tá fácil mesmo? Ou será que o abdominal tá sendo feito de maneira incorreta, né? Porque às vezes você faz o abdominal muito ali, curtinho, você tem que subir mais para forçar, né? Aí começa a ficar difícil, o mesmo exercício começa a ficar difícil, tá? Então, pensa nisso. Da próxima vez que vocês se questionarem, que vocês não estão se sentindo que está saindo do lugar, que vocês estão fazendo progresso, que vocês estão evoluindo no aprendizado de vocês, talvez seja por causa disso, né? Talvez seja porque o abdominal não esteja sendo feito da maneira adequada, que você não esteja absorvendo todo esse conteúdo que você tem contato. É lógico, você não precisa fazer isso com todo o conteúdo que você tem contato. Você está andando na rua, está ouvindo um podcast ao mesmo tempo, isso é uma coisa, né? Você tá ali, provavelmente dá até para você tentar repetir algumas frases, mas poucas, né? Não é todo o conteúdo que você precisa fazer isso. Mas pensa nisso e conta para mim nos comentários se vocês já andam fazendo isso, como que vocês fazem, como que vocês estão se sentindo, você se sente que você tá num platô e que você não consegue desenvolver, que você não consegue fluir na sua comunicação, que você não consegue entender o que a pessoa tá falando. Conta pra mim, vamos conversar que eu ajudo vocês. Bye!